Turminha, olha que legal. Isso aqui é um resistor. Isso aqui também é um resistor. Aí um cara chamado Simon Ohm, ele falou, pera, não é porque isso aqui é resistor, isso aqui também é resistor, que esse cara vai resistir igual a esse. Concorda, gente? Um pode resistir mais do que o outro. Então tem que dar um jeito de medir isso aí, o quanto que ele resiste, tá? Aí, gente, para medir isso, o Ohm, ele faz duas leis para medir isso, tá? A primeira lei que ele faz, né, chamada primeira lei de Ohm, se tem uma coisa que você vai ter que saber para o seu vestibular, é isso aqui, gente, tá? Ele faz o seguinte, ele fala assim, tá, quero medir quanto que ele resiste. Então tá. Vou pegar aqui um resistor, tá, gente? O resistor a gente simboliza assim, ó. Moçada, percebe que a gente simboliza de um jeito que é como se a corrente elétrica que fosse andar aqui, é como se ela fosse se chocando mesmo, tá vendo que legal, gente, né? Como se ela fosse trombando aqui, tá? Por isso que a gente representa assim. Esse cara é o meu resistor. Quem que é ele? Sei lá, uma lâmpada, tá? Para essa lâmpada acender, gente, eu tenho que ligar essa lâmpada numa pilha, numa bateria. Então, vou colocar aqui uma pilha, gente, ó. E é assim que a gente representa a pilha, né? Com pauzão e com pauzinho. Por quê, gente? Potencial elétrico alto, potencial elétrico baixo, tá? Então, eu liguei aqui a minha pilha, tá, gente? Liguei, né? E aí, o que vai acontecer? Vai ter aqui uma carguinha elétrica, né? Na energia baixa. A lâmpada vai, a bateria vai lá, a pilha vai lá, pum, dá uma energia para ela, coloca ela na energia alta. Ela sai da energia alta, vem, passa pelo resistor, né? E volta. Não é isso que ela faz, gente, tá? Por isso que a gente fala que a corrente é sempre do positivo, negativo. Por quê, gente? Ela sai com uma energia elétrica alta, dá lá para o meu circuito e volta com baixa. Ganha energia, dá lá, volta com baixa, tá? Bom, o que o homem... Gente, aqui eu poderia ficar falando 2 horas dessa primeira lei, mas eu vou ser bem sucinto, tá, moçada? Ele queria calcular o quanto que esse cara resiste, e o quanto que esse cara resiste, gente, vai depender do quanto que ele deixa a corrente passar e vai depender da pilha que você ligou aqui. Então, de uma maneira bem simples, moçada, vamos pensar assim, ó. O tanto que ele resiste, vamos pensar assim, gente. O resistor, ele resiste a quem? Ele resiste à corrente elétrica. Quer dizer, moçada, vê se você concorda comigo. Se passou pouca corrente elétrica, quer dizer que ele foi um bom resistor, porque passou pouca corrente, né? Se passou muita corrente, gente, ele foi uma bosta. A resistência dele foi baixa. Ou seja, meninos, resistência e corrente elétrica são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, se é inversamente proporcional, resistência é inversamente proporcional à corrente elétrica. Legal? Lembra que esse U aqui, a DDP, né, gente? É a ideia de energia. Esse U aqui é o que dá energia para a minha carguinha vir aqui e passar lá, tá? Vamos pensar assim, lá vem agora minhas analogias bosta, pessoal. Vamos pensar que nós somos átomos, né, moléculas de um resistor, tá? E vão passar por nós uns caras. Esses caras é a corrente elétrica. Se os caras que vão passar por nós, gente, vier com pouca energia, ou esses caras, eles estavam lá na guerra, mano. Lá na guerra da Ucrânia. Faz 1 mês que eles estão na guerra. Faz 1 mês que eles estão sem comida e sem bebida, gente. Olha só, sem comida e sem bebida, mano. Senhor, 1 mês sem bebida, ele tá morto, né? O exemplo é meu ou seu, né? Vou continuar com o meu exemplo então, tá? Então, assim, eles estão 1 mês sem comida e sem bebida, velho. E aí eles estão vindo, né, gente, com energia lá embaixo. Pessoal, é fácil ou difícil resistir a esses caras? Fácil. Estão com pouca energia, concorda, né, gente? Então, se eles têm pouca energia, eu resisto pouco, porque tá fácil, tá? Agora, se os caras vierem, né, gente, com muita energia, tá? Tipo assim, os caras são aqueles jogadores da seleção americana, lá de futebol americano, mano. Eles acordaram tem meia hora. Tomaram todinho no café da manhã. Comeram Kellogg's. Kellogg's, brother. Mano, para segurar esses caras é foda, né? É difícil. Nossa, então, quanto mais energia ele vem, né? A mesma analogia é tão ruim, né? Ela acaba sendo média, né? Vou falar boa, média. Se ele vier com muita energia, né? Obrigado, Rafa. Eu resisto bastante.
Se ele vem com pouca energia, eu disse pouco. Grandezas diretamente proporcionais. Então, olha que legal, tá, gente? Né? Olha só que legal, gente, né? Ó, são grandezas diretamente, tá? Então, esse é um jeito de eu calcular a resistência dele. Se eu souber, então, a DDP nele, se eu souber a tensão, né, da energia da carguinha que passou por ele, e se eu souber a corrente que passa, eu sei a resistência dele, tá? Você pode usar a fórmula assim, né, gente? Mas a gente costuma multiplicar isso aqui em crans, né? A gente costuma multiplicar isso aqui em crans. Olha que você multiplica em crans, né, gente? É a famosa formulinha do, né? Eu gravo assim, ó. Sempre quando você vê ohm, tá vendo, gente? Ó, você viu ohm, né? Você viu ohm? Entenderam, gente? Né? Então, você viu ohm? Né? Eu vou fazer isso aí o curso todo, tá, gente? O curso todo eu vou fazer isso, tá? Então, essa aqui é a primeira lei de Ohm, beleza, moçada? Olha que legal, né? Quer dizer, se eu sei o U e eu sei o I, né, dele, eu acho o R dele, né? Eu acho o R. Pessoal, para ver se entenderam. Sofia, você bota para tirar a print. Só concluir o raciocínio, eu já fica tranquilo que eu estou já chegando ao fim, tá? Aqui da aula, tá? Vou fazer uma observação. E se você entender isso, mano, aí é prêmio Nobel de Educação para mim. Pessoal, eu tenho aqui um resistor no meio do meu circuito lá, tá? Uma lâmpada lá que está no meio do meu circuito, tá? Esse resistor aqui, ele tem 10 ohms. A unidade de resistência, gente, do resistor é ohms, que é esse desenho aqui, tá, moçada? Para quem tem aula com o Tatá, com o Pudim, sabe? É o Tatá de 4 aqui, gente, tá? 10 ohms. Vai falar para ele, hein? Beleza, ele tá aqui. E aí vai vir aqui uma corrente elétrica, tá? Vai vir uma corrente elétrica que vai passar por ele. Corrente elétrica, né, gente? É um movimento de carga elétrica, tá? Tá vindo uma corrente elétrica de 2 amperes. Olha que legal, gente, 2 amperes, tá? As carguinhas vão vir, vão passar por ele e vão sair, tá, gente? Meninos, se chegou 2 amperes, tem que sair 2 amperes. Você não pode perder no meio do caminho elétrico. Não pode aparecer no meio do caminho elétrico. Se chegou 2, gente, sai 2, tá? Porém, hora que eles chegaram aqui, eles estavam aqui, ó, eles estavam, antes de passar pelo resistor, eles estavam com uma energia elétrica alta, né? Eles estavam com um potencial elétrico alto. Posso pôr assim, gente? Potencial elétrico alto, tá? A hora que a carga passou ali no meio, teve choque, teve atrito, né? Ou seja, gente, apareceu calor, né? Ó, apareceu calor. Ô, gente, se apareceu calor, a energia elétrica teve que diminuir, né? Então, quer dizer que a carguinha, antes de passar, ela tinha um potencial elétrico, uma energia elétrica alta. A hora que ela passou pelo resistor, gente, ela está com um potencial elétrico, né? Com uma energia elétrica mais baixa, tá? Ou seja, quando a corrente elétrica passar por um resistor, gente, quando a corrente elétrica passar por um resistor, vai ter uma diferença de potencial entre eles. Vai ter uma DDP entre eles, obrigatoriamente. Por quê, gente? Porque ele chegou com uma energia alta e ele vai ter que passar com uma energia mais baixa, tá? Ah, quanto que é essa DDP aqui, João? Vamos lá, acabei de ensinar, gente. 10 ohms. Nossa, 10 ohms? Então, esse U aqui, gente, que é a DDP, que eu quero achar, né? O R é 10, o I é 2, né? 10 vezes 2 costuma dar 20. 20 volts. O que é 20 volts, gente? 20 joules por coulomb, né? Ou seja, moçada, olha que legal. Eu falo que a DDP, a diferença de potencial entre esse resistor, é de 20 volts. Ou seja, 20 joules por coulomb. Quer dizer, turminha, que cada coulomb de carga, cada sacola daquela nossa lá que passar aqui, vai perder 20 joules de energia elétrica. Por quê? Porque faz aparecer 20 joules de calor. Tá vendo, gente? Por isso, moçada, que toda vez que uma corrente elétrica passar por um resistor, obrigatoriamente vai ter uma DDP entre eles, né? Essa DDP me representa o tanto de energia elétrica que as carguinhas perderam ao passar ali. Olha que legal, gente, né? O tanto de energia elétrica que perderam ao passar ali. Por isso que obrigatoriamente tem essa DDP. Sacaram, gente?
Deu para entender isso? Não é muito legal? Tá vendo? Na hora que você põe que a ideia de volts, a ideia de joules por coulomb, né? Tudo vai se fechando, né? Legal, tá?